Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Nós vamos dar continuidade nesta aula ao que foi abordado na aula passada. Falamos das concepções das Constituições e eu havia alertado que, para a aula não ficar muito longa, eu abordaria em outra aula a classificação das Constituições. Agora o que nós vamos ver é uma ideia realmente de classificação, de organização, de catalogação das constituições quanto a determinados tipos de preceitos. E essa é uma aula bem comum no curso de Direito Constitucional. Como aqui nós temos a ideia de nos aprofundarmos e passarmos sempre um conteúdo a mais, eu vou trazer sempre o pensamento de um ou de outro autor sobre determinada classificação para trazer um conteúdo mais diversificado, com mais qualidade. E para caso você amanhã esteja num concurso, dependendo da banca, pode ser que tenha um examinador que seja fã de alguma ideia, de algum desses autores de direito constitucional. Então são ideias que são sempre válidas para a gente ter, nem que seja como uma carta na manga, e em todo caso como conhecimento que sempre é útil, né? Então a primeira classificação é uma classificação bem recorrente, que é quanto à forma. Essa classificação quer dizer de que a Constituição se reveste para aparecer perante a sociedade. A forma, basicamente dizendo. E ela é dividida em constituições escritas e não escritas. Escritas e não escritas, elas têm uma ideia diferente do que está escrito. Porque dá a impressão que a escrita é a única que é efetivamente escrita, e a não escrita ela seria verbal. E não. A escrita, na verdade, ela é traduzida num único documento. É a regra das constituições, principalmente nesse movimento do constitucionalismo. E as não escritas, elas são também chamadas de consuetudinárias, elas são normas espalhadas em vários documentos. Costume e jurisprudência lá serve como fonte primária. Então, aqui no Brasil, que temos uma Constituição escrita e costume e jurisprudência é uma fonte secundária, nos estados em que a Constituição ela não é escrita, ou ela é consuetudinária, né, a organização do poder político é consuetudinária, essa Constituição ela tem como fontes primárias o costume e a jurisprudência, logicamente, até por falta de um documento normativo maior intitulado Constituição. Para o Inocêncio Martins Coelho, no livro que ele escreveu com Gilmar Mendes e com Paulo Gustavo, uma classificação cuja utilidade parece restringir-se a contemplar a singularidade da experiência constitucional inglesa, que de fato é o grande exemplo no direito constitucional internacional de um país, de um Estado, que não tem uma Constituição em um único documento. Tanto que hoje, na Constituição inglesa, por assim dizer, que é uma compilação de documentos, ainda tem disposições inclusive lá da Carta Magna de 1215. Nós já verificamos essas disposições, eram 3 ou 4, dependendo do autor, que ainda valem até hoje, como por exemplo a ideia em um dos artigos lá da Carta Magna é dito sobre certos benefícios ou certos privilégios da cidade de Londres. Então é uma Constituição que não tem uma evolução tal qual a gente conhece aqui no Brasil. É lógico que uma Constituição dessa ela só funciona num país como a Inglaterra, por conta de características próprias daquela nação, por conta de um apego muito grande que aquela nação tem à ideia de uma família real que mantém a força econômica, a força política, e é apenas graças a isso que é mantida essa coesão, muito embora não haja um documento ordenando toda a sociedade. Talvez por conta da manutenção ainda da monarquia, ainda que parlamentarista, porque eu não conseguiria ver, por exemplo, uma Constituição dessa em um outro tipo de Estado, em um Estado que fosse republicano, presidencialista. Não consigo ver uma ideia de um Estado que opte por ter uma Constituição assim, que não tenha uma monarquia. A monarquia acaba servindo de freio, de controle, de preservação de um status quo que
se mantém vigente na Inglaterra até hoje. Quanto à origem, nós queremos dizer qual foi o processo de elaboração dela. As promulgadas, elas partem de um processo que envolve consenso popular. Foi o que ocorreu na Constituição, a primeira republicana, de 1891, a de Vargas, de 34, aqui eu errei o número, 1946, e a Constituição Cidadã. Elas são conhecidas como democráticas ou populares. Temos também as outorgadas, que são impostas ou por uma pessoa ou por um grupo de pessoas. Como exemplos, podemos trazer a Constituição do Império, a segunda Constituição de Vargas, a conhecida como La Polaca, a de 67, e também a emenda de 69, que é tido como verdadeira Constituição. Há também a classificação em cesaristas ou bonapartistas. Esse bonapartistas é uma associação a Napoleão Bonaparte. Ela é formada pela participação popular sobre um projeto que foi elaborado ou por um imperador ou por um ditador. Aqui eu trouxe o exemplo do imperador, no caso dos plebiscitos napoleônicos, e por um ditador, um plebiscito de Pinochet, no Chile. Esse tipo mais se aproxima da outorgada, claro, uma vez que os referendos eles são usados como instrumento da autocracia, não tendo na discussão a participação de várias correntes ideológicas, ou seja, na elaboração não existe uma diversidade, não existe uma pluralidade. E isso afeta, logicamente. Não pode se dizer que uma Constituição dessa ela passou por um processo democrático. O Pedro Lenza, ele salienta que ainda há um outro tipo, uma outra espécie chamada pactuada. Para o Pedro Lenza, a pactuada seria um resultado de duas forças políticas rivais, como na Carta Magna de 1215, entre o rei João Sem Terra e os barões. Para o autor, Constituição é o documento promulgado por uma Assembleia Nacional Constituinte, e ele faz a diferença do que é Constituição e Carta. Para o Pedro Lenza, Carta é a Constituição outorgada por um ato unilateral de um agente revolucionário. Quanto ao modo de elaboração, o que nós estamos perquirindo é se aquela Constituição ela tem uma elaboração que é fruto de um processo lento ou se ela se destina a uma concretização imediata. E nós temos as constituições históricas, que possuem uma construção paulatina, fruto do longo desenvolvimento constitucional, então em geral elas não são escritas, e as dogmáticas, que são elaboradas num determinado momento, segundo o dogma da época de elaboração. Para o Orlando Bittar, a exemplo das normas constitucionais inglesas, elas são um exemplo de produto do tempo, do bom senso e do compromisso. A maioria das constituições, então, elas são dogmáticas. Passamos agora à estabilidade. A estabilidade a gente quer saber se aquelas normas elas podem ser alteradas da Constituição com mais facilidade ou menor. Qual a dificuldade em se alterar o que está na Constituição? Nós temos a primeira classificação em imutáveis, que são aquelas que não mudam de forma alguma. As fixas, elas são alteradas por um poder de igual competência, que criou elas, ou seja, o próprio poder constituinte originário, na classificação de Quilda de Gonçalves. Ele traz como exemplos o Estatuto do Reino da Sardenha e a Carta Espanhola de 1876. Ou seja, essas fixas elas não são alteradas a não ser pelo próprio poder que as criou. Teria que ter uma Assembleia Nacional Constituinte novamente para que aquele poder constituinte originário alterasse a Constituição. Temos as rígidas, que a alteração ela exige um processo mais rigoroso que o da lei ordinária, por isso que ela é rígida. Temos dentro da classificação as semi-rígidas, que a alteração ela exige em parte um processo mais rigoroso, mas em parte um processo comum de alteração de lei normal. E temos como exemplo a Constituição de 1824. Temos as transitoriamente flexíveis, é uma classificação do Adbolos. Ele diz que a alteração no mesmo rito de leis ordinárias por um tempo, ou seja, essa Constituição
ela começa flexível e depois ela se torna rígida, depois de um determinado período de tempo. E a ideia é exatamente que aquele período inicial a sociedade se acostumasse à Constituição. Então, a sociedade teria como alterar a Constituição caso não estivesse se adequando a ela. E aí, depois de um determinado período de tempo, já previsto na Constituição, ela se tornaria rígida. E ele traz como exemplo a Constituição de Baden, 1947, lá naquela parte da Alemanha, e a Carta Inglesa de 1937. E por último, não por último, porque temos outra classificação, as flexíveis. Elas exigem o mesmo processo das leis ordinárias, o processo comum. Então, a Constituição ela tem essa maleabilidade porque não é tão difícil de alterar. Para o Alexandre de Moraes, há ainda uma outra espécie, que é a que ele chama que é a Constituição de 1988, que ele chama de super rígida, porque ele diz que ela tem parte do conteúdo imutável, que seriam as cláusulas. Deixa eu baixar aqui, que vai ficar mais fácil de escrever. Que seria para o Alexandre de Moraes as cláusulas pétreas, e outra parte precisa de um processo mais rigoroso. Sabe muito bem que para alterar a Constituição, nós vamos falar sobre isso em aula mais apropriada, mas o sistema é bicameral, tendo que passar com a aprovação de 3/5 em cada casa legislativa. Por que essa classificação do Alexandre de Moraes ela é criticada por parte da doutrina? E por que muitos não entendem que seja efetivamente o que ele está propondo? Porque é muito complicado dizer que uma Constituição tem um conteúdo imutável. Quando a gente fala de cláusulas pétreas, e nós vamos abordar isso com mais profundidade na aula própria, mas só para não deixar de falar, quando nós falamos de cláusulas pétreas, nós estamos nos referindo a partes da Constituição brasileira que não pode ter projeto de emenda tendente a abolir aquilo. Abolir é algo mais extremado do que, por exemplo, legislar sobre aquilo. Então, nós temos um exemplo claro, recentemente, a reforma da Previdência, a emenda constitucional, ela alterou a forma de taxação da própria Previdência. No entanto, isso não é considerada modificação de uma cláusula pétrea, porque não aboliu a Previdência Social. Se tivesse abolido, aí tudo bem. Mas é possível mexer nesses direitos, ainda dos que estão dentro das cláusulas pétreas, desde que você não venha a aboli-los. Então, eu não acho que seja o mais correto tratar esse trecho da Constituição como um conteúdo imutável. Eu entendo só que ele tem uma particularidade, ele tem uma especificidade, ou se alguém quiser dizer uma rigorosidade maior. Mas não me parece ser um conteúdo imutável, muito embora a gente se habitue a conceituar a cláusula pétrea como aquela cláusula que não se muda. Se muda sim, o que não pode é se abolir, não pode abolir, isso de modo algum. Continuando, quanto à dogmática, elas podem ser classificadas em ortodoxas, e assim serão quando são formadas por uma ideologia. Essas constituições são conhecidas como comprometidas. Temos como exemplo a Constituição Soviética, da União das Repúblicas Socialistas, e as ecléticas. As ecléticas elas permitem a alternância de linhas ideológicas, também chamadas de compromissórias. Nesse caso é um reflexo interessante dessas constituições, que elas organizam um canal de debates e pluralidade de ideias. São constituições que permitem, por exemplo, que dentro do espectro político você tenha uma alternância de poderes, como ocorre nos Estados Unidos, entre os republicanos, os democratas, e como ocorre no Brasil também. Você tem os partidos tanto de direita, esquerda, de centro, podendo se alternar no poder, porque aquela Constituição não é baseada num dogma, ela não é baseada numa ideologia. Quanto ao modelo, elas podem ser liberais,
dirigentes e balanço. Essa classificação ela é bem interessante. Ela será liberal, é também conhecida como garantia, quando ela busca garantir a liberdade, limitando o poder. Ela será dirigente quando ela projeta o futuro, um ideal a ser realizado. E ela será balanço quando ela descreve e registra a organização política estabelecida, registrando um estágio nas relações de poder. Isso é muito inspirado em La Salle, aquela ideia das relações de poder, e eu trouxe aqui como exemplo a URSS, né, que nos estágios para alcançar o socialismo, ela criava uma constituição a cada estágio alcançado. Então ela criou várias constituições. É diferente da dirigente. A dirigente é aquela constituição que ela projeta algo no futuro e quer alcançá-lo. A Constituição Balanço não, ela projeta apenas o presente. E se a realidade daquela sociedade muda, ela cria outra Constituição mais adequada àquela realidade, depois cria outra. Então, essa é a grande diferença entre as constituições dirigente e balanço. A liberal, ela é apenas aquela que busca garantir a liberdade, ela não tem uma influência muito grande nesses ideais da dirigente ou da balanço. Quanto ao sistema, ela pode ser principiológica, quando ela tem uma predominância de princípios, ou preceitual, quando ela tem uma predominância de regras. Muitos autores dizem que a Constituição brasileira atual ela fica entre uma e outra. Eu acredito que a Constituição brasileira ela é principiológica, até por conta do reforço aos princípios que ela tem nos artigos iniciais e a gente sente que a Constituição ela exala princípios, de modo que, por mais que ela tenha muitas regras, eu acredito que há uma força muito grande. Não sei se em questão de número, de disposição dentro da Constituição, talvez tenha até mais regra do que princípio, mas eu acredito que a vontade da Constituição brasileira, a síntese dela é, de fato, ser uma Constituição principiológica. Quanto à extensão, elas podem ser classificadas em analíticas ou sintéticas. Serão analíticas quando elas forem mais prolixas, falarem sobre vários assuntos, e sintéticas quando elas preverem apenas as normas de organização e limitação do poder. Quanto à efetividade ou critério ontológico, é a correspondência com a realidade. Elas podem ser normativas, quando elas tiverem uma respeitabilidade alta, nominais, quando há uma respeitabilidade média, ou semântica, não possuem respeitabilidade na sociedade. Elas são mera semântica. Aqui é um conceito mais sociológico para se saber se aquela Constituição ela tem respeito dentro da sociedade ou não. Os autores eles costumam chegar à conclusão de que a Constituição brasileira ela está aqui. Nós temos aqui classificações menos utilizadas, eu trouxe duas, porque são importantes, sem dúvida alguma. Quanto ao conteúdo, a classificação de Pedro Lenza, elas podem ser materialmente constitucionais ou formais. Essa é uma divisão que bebe muito na fonte do Carl Schmitt, Aquela ideia de diferença de normas constitucionais. Mas o que o Pedro Lenza está querendo dizer é que as materialmente constitucionais são aquelas que prevêem só certos tipos de normas consideradas constitucionais, como as que dizem respeito à estrutura do Estado e dos direitos fundamentais. Já as constituições formais são aquelas que entendem que o que é a Constituição é tudo que está dentro da Constituição, elas não se atentam para a matéria. Então, sob um certo ponto de vista, a Constituição brasileira ela seria formal, porque na Constituição brasileira fala até do Colégio Pedro II, não fala do que seria considerado apenas uma estrutura de Estado ou de direitos fundamentais. É uma Constituição extremamente prolixa, ela fala e fala até demais. Ele assevera, no entanto, que a Constituição brasileira, apesar de ser formal, ela está caminhando para virar uma terceira espécie chamada mista, com a edição dessa emenda. Essa emenda constitucional, ela tratou, além da questão do trabalho, ela tratou da questão dos tratados de direitos humanos e a internalização deles. Então ela diz, é a emenda que diz que quando o Brasil
ele assina um tratado de direitos humanos e esse tratado é internalizado com a mesma rigidez, né, com a mesma exigência que uma emenda constitucional, ele é considerado Constituição. Então aqui ela dá ela salienta essa ideia de matéria, não apenas do formalismo. E por último, quanto à sua origem de decretação, a classificação do Miguel Galvão Teles, que ele vai classificá-la em heteroconstituições ou autoconstituições, também conhecida como homoconstituições. Ela será hetero, ou seja, diferente, quando ela for decretada de fora do Estado por outro, normalmente por uma imposição. Era muito comum em períodos pós-guerra, dependendo do Estado derrotado, ele ter que se sucumbir à vontade daqueles que ganharam dele e de uma determinada Constituição. Via de regra, as Constituições são autoconstituições porque elas são elaboradas e decretadas dentro do próprio Estado. Fazendo uma classificação aqui rápida da Constituição brasileira em vigor, nós temos aqui, vou colocar com outra cor. Quanto à forma, ela é escrita, sem dúvida alguma. Quanto à origem, ela foi promulgada. Quanto ao modo de elaboração, ela é uma Constituição dogmática. Ela foi elaborada num período de tempo, né? Quanto à estabilidade, muito embora o Alexandre de Moraes fale da concepção dela como super rígida, eu acredito que ela deve ser conceituada, que marcou aqui, como uma Constituição rígida. Quanto à dogmática, a Constituição brasileira ela permite um canal de ideias diferentes, ela não se pauta numa ideologia política apenas, então ela é eclética. Quanto ao modelo, ela é do tipo dirigente, ela projeta o futuro, ela não é uma Constituição apenas do período em que ela foi feita. Quanto ao sistema, eu acredito que ela seja mais principiológica, mas muitos autores dizem que ela está aqui no meio do caminho. Quanto à extensão, sem dúvida alguma, ela é analítica, são uns 250 artigos, então ela fala até demais. Ela tem uma respeitabilidade média, não chega a ser semântica, mas não pode se dizer que ela é normativa. Uma Constituição como a nossa, que com pouco tempo de elaboração tem mais de uma centena de emendas, é até difícil você identificar o que essa Constituição quer dizer. Quanto ao conteúdo, ela é formal, mas é importante o que Pedro Lenza falou sobre a possibilidade dela estar virando mista. Eu acredito que ela continua sendo formal nesse sentido. E aqui, como nós falamos, quanto à origem da decretação, ela é autoconstituição ou homoconstituição. Ela foi elaborada e decretada pelo próprio Brasil. Então é isso. Nós vamos ficar por aqui. Numa próxima aula eu acredito que nós já venhamos adentrar na disciplina de filosofia política e nos vários momentos históricos, abordar os autores. Espero que vocês tenham gostado. Nos encontramos aí numa próxima.